Graça e paz a todos. O canal Doutrina da Mensagem tem o prazer de apresentar a todos mais um audiolivro. Para você que prefere ouvir do que ler, para você que gosta de arrumar a casa, dirigir ou trabalhar ouvindo a mensagem de Deus para esta hora, o audiolivro é uma boa pedida. Esperamos que seja de grande ajuda espiritual para todos. Zaqueu era homem de negócios, de coração ansioso. Ouviu falar de Jesus, o mestre tão famoso. Milagres aconteciam por onde ele passava. Seu coração desejava ver, sua alma clamava. Na multidão agitada, ele buscou uma visão. Subiu na árvore com esperança no coração. No meio da multidão, Jesus caminhava com amor. Seus olhos encontraram Zaqueu, cheio de fervor. Olhou para cima com um sorriso de compaixão e chamou: Zaqueu, desça, quero ir à sua casa então. O coração do homem se encheu de alegria e gratidão, pois Jesus o convidou para uma nova direção. Zaqueu desceu da árvore com esperança renovada. Recebeu Jesus com amor, sua alma transformada. Na presença do Mestre, ele se arrependeu e uma nova vida Jesus lhe ofereceu. A salvação entrou em seu coração e ele prometeu mudar sua direção. Louvor ao Senhor que busca o perdido com amor, que transforma vidas, traz esperança e favor. Zaqueu agora é exemplo de fé e arrependimento, mostrando que Jesus é o caminho, a salvação, o alento. Que sua graça alcance a todos, sem distinção, pois Jesus é o Salvador, nossa eterna salvação.
Zaqueu, o homem de negócios. Zaqueus, de Businessa. William Marion Branham, Tucson, Arizona, Estados Unidos da América. 21 de janeiro de 1963. Todos têm testificado nesta noite, falando de tão grandes experiências. E eu certamente gosto destas coisas. E parece que todo mundo teve um pouco de senso de humor no seu testemunho. E eu posso adicionar o meu. Como a senhora de cor quis testificar há não muito tempo atrás, ela disse: ancião, posso testificar? E eu disse: vá em frente. E ela disse: eu não sou o que eu deveria ser, e eu não sou o que eu quero ser, mas também eu não sou o que eu era. Então é mais ou menos assim que eu me sinto entre este grupo. Eu não sou o que deveria ser ou o que eu quero ser, mas também uma coisa eu sei: eu não sou o que eu era. E eu prossigo para o alvo da soberana vocação. É tão bom estar aqui. Nós tivemos um dos melhores tempos de companheirismo com nossos irmãos, lá em cima no Vale Maricopa, nessas últimas 2 semanas. Eu estou um pouco rouco. E nós vimos nosso Pai Celestial fazer grandes coisas por nós. E nós estamos fazendo isto para levar as pessoas a orar, e esperando o grande clímax vir durante esta convenção. Quando eu ouvi que eu teria o privilégio de vir a esta associação, com meu bom amigo, o irmão Tony. E eu perguntei 3 vezes nesta noite, como se pronuncia aquele nome. E eu não consegui pronunciar. E então eu só disse Tony, e eu não consegui pronunciar. E então só Tony está bem. Eu penso que nós não somos tão formais aqui, somos? E você sabe, isto é tipo de ser pios. Você sabe, a Bíblia diz, Deus é sem forma. Então nós não temos nenhuma formalidade. Vendo as grandes coisas que nosso Pai Celestial tem feito por nós nesta semana, nós estamos felizes em vir e compartilhar essas bênçãos com este capítulo, e encontrar alguns irmãos, vocês daqui dessa parte do Arizona. O que todos nós sabemos, é que esta é a capital. Eu falei para eles toda semana, que Phoenix é sempre a periferia de Tucson. Vê? Eles não acreditarão nisto, nós damos a ele as boas-vindas em nosso companheirismo. Isto é porque nós estamos num caminho mais alto. Eles têm que olhar para cima para nós, você sabe, aqui em cima em Tucson. E então vocês todos venham, e nós iremos visitar Phoenix, agora na próxima semana, ou no fim da semana, para esse tempo de companheirismo aqui. Nós tivemos uma grande coisa que aconteceu um pouco antes de sair nesta viagem. Eu gostaria de tomar só alguns momentos deste tempo, porque eu penso que vai valer a pena. Ao viajar todos esses anos, e tentado ficar na brecha, entre diferentes organizações e pessoas, esta homens cristãos de negócios, tem sido como um pequeno oásis para mim, para crer que Deus fez de um sangue todas as nações. E eu creio nisto. Eu creio que estas pessoas estão em todas as igrejas. E se Ele é Deus de fato, Ele é Deus de toda a raça humana, Deus da criação. E Ele certamente pode. Olhando os desertos e as montanhas, você pode ver o que Ele ama, porque Ele expressa a si mesmo em sua criação. E nós podemos ver que há um Deus. E essas pessoas, os homens de negócios do Evangelho completo, quando vou aos seus capítulos, falar para eles, então isso me dá a oportunidade de falar a todos os diferentes grupos juntos. Eu fui chamado, o que nós poderíamos dizer, numa expressão informal, servir de step para Demos Shakarian. Vocês sabem o que uma mão lava a outra. Mas, eu estava em Cincinnati há uns dias atrás, e a irmã Shakarian, assim como entendi, passou por uma operação. E o irmão Miner Argambricht, um dos oficiais, veio a mim e disse, vamos a Cincinnati comigo. Eu disse, eu tenho centenas de pessoas aqui, de todas partes do mundo, acamadas em hospitais e quartos, esperando por mim para orar por elas. Esperando por entrevistas, algumas por 2 ou 3 anos, esperando. E eles finalmente chegaram aqui. E ele disse, bem, venha só por alguns minutos comigo. E eu disse, a que horas é o café da manhã? É mais ou menos 120 milhas, eu penso, de onde eu moro. E ele disse, bem, começa mais ou menos às 8 horas. Eu disse, bem, vamos fazer o seguinte, nós vamos lá então, mais ou menos às 4 horas, e voltar aqui para o café da manhã. Eu vou voltar bem depressa. E quando eu fui lá, o irmão Shakarian não estava lá. E eu entrei. Disse, exatamente o que nós estávamos procurando. E então naquela noite, em poucos momentos, eu voltei para casa. Durante aquele tempo, houve um ministro batista que se recostou no ombro de Billy, meu filho, e disse, você não entende, senhor. Ele disse,
minha esposa está morrendo. E ele disse, bem, senhor, quando papai voltar. Disse, nós temos obrigações com essas pessoas, por isso viemos. Você sabe, na fila de oração muitas vezes, enquanto prosseguimos e talvez fazendo uma oração. Mas você... E algumas vezes um caso é mais sério do que o outro. Veja, Deus cura com uma condição. E pode ser alguma coisa na vida da pessoa. Eu não me importo com o quanto de remédio o médico possa dar, eles nunca ficarão bem até que aquela coisa seja esclarecida. Se você foi ao consultório de um médico e falou que estava doente, e disse a ele os seus sintomas, e ele estava com pressa, ele provavelmente daria a você uma receita de algum analgésico, ou algo do tipo, alguma aspirina. O médico está só tentando se livrar de você naquele momento, porque ele não tem tempo. Um verdadeiro bom médico, antes de te dar o remédio, diagnosticará o caso detalhadamente, até encontrar o que estava errado, e então te dará o remédio. E, às vezes, nós encontramos pessoas indo nas filas de oração, através de toda a nação, eles vêm e pensam que o Senhor deveria curá-los bem ali. Mas há algumas coisas talvez, bem lá no fundo, e nós nos colocamos diante do Senhor até que Ele revela aquilo, o que é aquilo. Há alguma coisa que ficou. Há uma razão para todas as coisas. Você tem que encontrar a razão primeiro, e então você pode ver no que atuar. E este jovem se manteve persistente. E eu cheguei na manhã seguinte por volta das 2 horas. E lá pelas 5, meu filho me chamou, e disse, o senhor conhece uma moça chamada Jean Dier? Eu disse, Jean Dier, parece familiar. Ele disse, ela disse que costumava tocar piano para o senhor. Oh, eu disse, não é o Dr. Dier, o cirurgião aqui, um famoso cirurgião em Louisville? Ele disse, é ele mesmo. A filha dele, Jean, está morrendo no Hospital St. Edward. Ou no Hospital St. Anthony, quero dizer, em Louisville. E disse, bem, o marido dela ficou sentado nos degraus o dia todo. Bem, eu disse, eu vou tentar ir lá hoje. Ele disse, ela não sabe que tem câncer. Não conte para ela. E finalmente, naquele dia, quando eu entrei no quarto, uma bonita jovem. E ela costumava tocar o piano para mim quando eu estava no auditório, quando eu estive com o povo do irmão Allen, que está aqui esta noite. O irmão Allen deixou este mesmo auditório em Louisville. Este é Auditório Memorial. E Jean Dier era pianista da igreja Porta Aberta, a velha sinagoga. E então ela viu algumas das grandes coisas que o Senhor Deus tinha feito. E então ela contou para o seu pai. E ele disse, isso é pura psicologia. Aquele homem só está lendo a mente das pessoas. Ele só adivinha aquilo. E ela disse, papai, ele não pode adivinhar todas as vezes. Vê? Ela disse, não pode ser isto. Bem, ele disse, Jean, esqueça-se desse negócio. E então ela ficou noiva de um bom rapaz que estava indo para o seminário naquela época. Ela se casou e mudou para Rockford, Illinois, onde esse rapaz morava. E de um modo ou de outro ela tentou segurar seu testemunho. Mas o rapaz foi trabalhar num serviço secular, e depois de um tempo quase se desviou do caminho do Senhor. A moça teve um problema feminino. Ela foi para a casa do seu pai. Ela sabia que ela precisaria de uma operação. Ele achou nela o que é chamado de... Eu não sei o termo médico para isso, mas... porque eu sei que tem alguns médicos assentados aqui agora. E então, isso era chamado, alguma coisa como tumor chocolate. E é por dentro, quando ele tirou aquilo, ele deve ter derramado um pouco daquilo. E as células eram malignas. E ele fechou o local e prescreveu alguns raios-x e terapia. Então quando ela voltou para casa, ela continuou tendo dor e complicações. 1 ano depois, ela voltou para fazer uma histerectomia completa. E quando eles tiraram os órgãos, eles encontraram que o câncer tinha envolvido o colo do útero. E não havia nada que pudesse ser feito. E eles tentaram o raio-x de novo. E não adiantou. Então, eles a levaram para o hospital e contaram a ela que ela só tinha um problema feminino complicado, e tentaram conseguir a cura. E a moça estava morrendo. O marido dela sabia disto. Então ele veio e pegou alguns dos meus livros, que a Jean tinha lido. E então ele começou a ir ao hospital, lendo-os para ela. E quando nós fomos orar por ela, ela estava me contando a respeito disto. Eu disse, Jean, ele é um bom rapaz. E eu não queria deixar. Eu mantive segredo, porque eu sabia que ele
Ela não sabia que tinha câncer. E então, 2 dias depois disto, eles iriam fazer uma colostomia. Então, tirando. Antes de levar a moça, bem, eles me deixaram entrar e orar com ela. Eu entrei no quarto. E assim que eu pude, tinha uma enfermeira incrédula trabalhando. Tinha 3 enfermeiras a cada 3 horas. E assim que nós pudemos nos livrar da enfermeira, e conseguir que ela fosse para fora do quarto, então a visão pôde vir. E nós oramos um pouquinho lá com ela, e eu a vi. Ela tem cabelo escuro. Ela tem só 36 anos. E o cabelo escuro tinha se tornado grisalho. Ela estava lá na visão. Eu disse, Jean, agora olhe. Eu vou ser bem honesto com você. Eu disse, você esteve nos cultos tempo suficiente para saber que eu não diria para você nada em nome do Senhor, a menos que fosse verdade. Eu disse, agora Jean, você tem câncer. Ela disse, eu suspeitava disso, irmão Branham. Eu disse, essa operação, depois de amanhã é uma colostomia. Mas não se preocupe. Eu vi, pelo Senhor, que você vai ficar bem. E ela se regozijou. Então eu fui para casa. E no próximo dia eles iriam, no dia seguinte, quero dizer, eles iriam levá-la para fazer a colostomia naquela manhã. E eles tiveram que esperar alguns minutos depois de tê-la preparado, e assim por diante, e prontos para ir. E ela teve aquela sensação normal que um ser humano teria naquela hora. E eles a levaram para o banheiro. Ela teve uma completa, normal evacuação. O médico ficou muito surpreso. Ele fez uma checagem nela novamente. Na manhã seguinte, eles deixaram passar, cancelaram a operação. O Dr. Hilme, um especialista muito bom, cirurgião, amigo meu, iria fazer a operação. E na manhã seguinte, ela teve uma completa, normal evacuação novamente. E o pai dela, Dr. Dier, me chamou ao telefone. E com a voz entrecortada, disse, irmão Branham, eu tenho sido um crítico do que você tem falado. Ele disse, mas eu sou um crente agora, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó ainda vive. Ele sempre foi Deus, ele permanece Deus. E nós sabemos que ele é poderoso aqui em Tucson, como ele é em qualquer lugar porque ele é onipresente, onipotente e infinito, e nós sabemos que ele pode fazer todas as coisas. Agora, não quero segurá-los muito tempo. Normalmente, eu muito raramente, se eu vou pregar, eu me certifico de soltar vocês dentro de 6 horas. E é um sermão curto. Mas eu não vou fazer isto esta noite. Eu tenho cultos amanhã à noite, e na próxima noite, e na outra. Nós tentaremos. Preparando para ir ao estrangeiro novamente, se o Senhor permitir, logo depois. Eu quero dizer para todas as pessoas aqui, amigos, que talvez alguns de vocês que eu tenha encontrado antes, talvez tenha muitos aqui que eu nunca encontrei antes. Eu cumprimento a vocês em nome do Senhor Jesus, o Filho de Deus, que a sua paz possa estar sempre com vocês. E falando algumas vezes para estes capítulos, parece fazer com que as pessoas, como para meu irmão ministro aqui, dizer, alguém me disse uma vez, Billy, bem, o que você está fazendo no meio daquele grupo de homens de negócios? Disse, eu pensei que você fosse um pregador. Eu disse, eu sou um homem de negócios. Ele disse, um homem de negócios. Eu disse, claro. Disse, eu não sabia disto. Eu disse, sim, eu sou um homem de negócios. Disse, em que tipo de negócios você está? Eu disse rápido para ele, então eu disse, eu trabalho com segurança de vida. Ele disse, o quê? Eu disse, segurança de vida. Ele disse, o que você quer dizer? Eu disse, segurança de vida eterna. Agora, se alguns de vocês quiserem conversar a respeito de contrato de segurança comigo, eu ficarei contente de te encontrar depois do culto. Eu estou aqui para negócios. Lembro-me de um amigo meu, seu nome era Snyder. Nós fomos para a escola juntos. E agora, seguro de vida, eu tenho um amigo que trabalha com seguro de vida. Ele tem um irmão que trabalha com seguros, mas eu realmente não tenho nenhum seguro. Então esse Wilmer Snyder, um amigo meu, amigo de infância, veio não muito tempo atrás e disse, escute Billy, eu gostaria de conversar com você sobre seguro de vida. E eu disse, agora Wilmer, vamos falar sobre caçar. Ele disse, não, eu quero falar sobre seguro de vida. Bem, eu tive que falar bem rápido para ele também.
Eu disse: eu tenho segurança, não seguro, segurança, entende? E minha esposa olhou para mim, como que dizendo: você, seu contadorzinho de histórias. Ela sabendo que eu não tinha nenhum seguro. E ele disse: oh, me perdoe, Billy. Disse: é mesmo. Seu irmão é um agente. Eu conheço Jesse. E eu disse: bem, não é exatamente como o dele. Ele disse: que tipo de seguro você tem? E eu disse: eu tenho vida eterna. Ele disse: qual? E eu disse: vida eterna. Bem, ele disse: eu não creio que já tenha ouvido dessa companhia. Disse: não. Me é estranha. E eu disse: aqui está o que é, Wilmer. Eu disse: a bendita segurança, Jesus é meu. Oh, que antecipação da glória divina! Eu sou herdeiro da salvação, comprado por Deus, nascido do seu espírito, lavado em seu sangue. Ele disse: isso é bom demais, Billy, mas aquilo não te colocará na sepultura. E eu disse: mas isso vai me tirar de lá. Eu não estou tão preocupado em entrar, mas sair, é sobre isto que eu estou pensando. Agora, se você tem alguma preocupação, eu conversarei com você sobre isto. Só uma pequena conversa sobre as Escrituras, ainda que sejam homens de negócios. Mas eu tenho me identificado com vocês como um homem de negócios. E muitos dos meus amigos ministros de lá, eu os vi se levantarem alguns momentos atrás. E então, talvez algum dia, se o Senhor permitir, eu gostaria de me ajuntar com o grupo e vir a ter uma boa reunião de união com os ministros daqui. Eu conheço um irmãozinho aqui. Eu me encontrei com ele. Whitley, eu creio que era seu nome. Nós estávamos todos juntos uma vez. Agora, eu pronunciei o nome errado também. Ele me disse que está tudo bem. Então meu nome é Branham, você sabe. Alguém me disse: você é, irmão Branham, você tem algum parentesco com Abraão? E a nome Abraão em inglês é Abraham. Tradução: eu disse: sou filho dele. Pai de nações, estando mortos em Cristo, nós somos semente de Abraão, e herdeiros com ele conforme a promessa. Esta é a Escritura. Agora, eu não tenho muito tempo para segurar vocês aqui, para pregar, porque o Ramada nunca mais me deixaria vir novamente. Então eu me lembro da primeira vez que eu estive entre o povo pentecostal, anos atrás, eu estava em Mishawaka. Havia dois grupos então. Um era chamado P. A de W, e o outro era P. A de JC, eu creio. Eles tiveram suas convenções lá no norte, porque havia segregação e os irmãos negros não poderiam participar da convenção. Eu os observei o dia todo, com peculiar, sem boas maneiras de se comportar na igreja. Que coisa! Eu estava sentado lá e nós, batistas, você sabe, nós tentamos agir de maneira fria na igreja. Mas aqueles companheiros não tinham jeito batista de maneira nenhuma, ou maneiras de se comportar na igreja. Eles corriam, gritavam, ficavam com cara de choro. E eu pensei: que coisa, que coisa! E eu comecei a observar a maneira que eles se comportavam. E então ele disse: todos os ministros na plataforma. Todos os ministros, não importa de qual denominação, venham para a plataforma nesta noite. Éramos mais ou menos 500 na plataforma. Então ele disse: simplesmente se levante, diga seu nome e sente-se. Eu fui. Eu disse meu nome, e me sentei. E desci. Depois de um tempo, eles trouxeram um homem. Eles tiveram muitos bons pregadores naquele dia. Oh, eles eram muito cultos, homens genuínos. E eu sabia que eu não tinha nada que estar lá, com minha 7ª série, diante daqueles companheiros, quando eles iriam falar sobre teologia. Mas eu pensei: bem, para o culto desta noite, eles com certeza terão o mais importante pregador para esta noite. E então, depois de algum tempo, eles disseram que o ancião fulano de tal iria falar. Era um homem negro, que veio. E ele parecia ter mais ou menos 85 anos. E ele estava usando uma daquelas longos fraques de pregador que nós costumávamos chamar lá no sul, do tipo rabo de andorinha, você sabe, com listras de cima a baixo. Um pouquinho de cabelo branco ao redor de sua cabeça, e eles tiveram que conduzir o velho companheiro lá. Ele era tão velho. E ele chegou lá e pegou seu texto no livro de Jó. Ele disse: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Disse: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e os filhos de Deus rejubilavam. Disse: onde estavas tu?
Deus falando com Jó. Bem, todos os irmãos naquele dia tinham pregado sobre a vida de Cristo, e a vinda de João, abrindo caminho, e assim por diante, de maneira muito culta. Mas esse velho homem não pregou nada sobre o que estava acontecendo aqui na terra. Ele o levou lá atrás, há 10 milhões de anos antes mesmo de o mundo ser formado. E o trouxe falando sobre o que estava acontecendo no céu, e desceu falando sobre o arco-íris. Ele fez tudo aquilo em 5 minutos, pareceu que num fôlego só. E enquanto ele pregava, ele pulava mais ou menos 1 metro de altura, pareceu para mim, e batia os calcanhares um no outro, saltitando ao redor do púlpito. E ele tinha 2 vezes mais espaço do que eu tenho aqui. Ele disse: "E vocês não têm suficiente espaço para eu pregar aqui." E sentou-se. Eu pensei, aquilo é o que eu preciso. Se aquilo faz um homem velho se sentir daquele jeito, o que faria comigo, se eu encontrasse aquela fonte de juventude? Um homem velho, de 85 anos de idade, e pôde agir daquele jeito. Bem, que coisa, quando ele veio à plataforma, ele estava se segurando, mas eu o observei quando o Espírito o atingiu. Ele renovou sua juventude como a águia, você sabe. Agora no livro de São Lucas, eu gostaria de ler só um versículo ou 2, para umas poucas palavras aqui, para combinar com alguma coisa que foi dito, e tudo junto, e os hinos que foram cantados. E que o Senhor acrescente suas bênçãos à escritura de São Lucas 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: "Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa." Aquela deve ter sido uma noite muito ruim. O pequeno companheiro não dormiu nada. Ele só rolou para lá e para cá a noite toda. Nós todos somos familiarizados com estes tipos de noites. Não descansa, não dorme. E ele se virou na cama a noite toda. Você sabe, a esposa dele, Rebeca, ela era uma crente, e ela tinha interesse em seu marido, que era um homem de negócios em Jericó. E ele pertenceu a muitos grupos da sociedade daquele dia, sem dúvida. E Rebeca ficou sabendo a respeito de um profeta chamado Jesus de Nazaré, o qual eles afirmavam ser o Filho de Deus. Então ela estava interessada que seu marido encontrasse aquele homem. Porque ela sabia que o povo judeu tinha sido ensinado que, se um homem for um profeta, o que ele disser acontecerá. Mas se o que ele disser não acontecer, que eles não o escutem. Deus tinha deixado a palavra para eles, através dos seus profetas. Aquela era a maneira que um profeta era identificado. E o grande legislador, Moisés, ele também deixou um mandamento: "O Senhor vosso Deus levantará um profeta como eu, e acontecerá que qualquer que quem não ouvir este profeta será cortado de entre o povo." E Rebeca ficou completamente persuadida quando ela viu que Jesus podia dizer às pessoas as coisas que estavam em seus corações, predizendo coisas que aconteceriam, e acontecer exatamente do jeito que ele disse, sem falhar uma vez. E ele estava correto com a palavra de Deus, ela creu naquilo. Mas Zaqueu, o marido dela, ficou todo confuso. E, bem, a grande verdade era que ele nunca tinha visto Jesus. E, na verdade, está é uma coisa ruim, tentar julgar um homem antes de ouvi-lo. Não deveríamos nunca fazer isto. Muitas vezes nós somos culpados disto nestes dias. Nós ouvimos um homem, e antes mesmo de conversar com ele, nós formulamos nossa opinião sobre ele, pela opinião de outra pessoa. E isto não é uma coisa boa. Nós deveríamos ir e ver por nós mesmos. Como foi dito uma vez, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Quando Filipe foi ver Natanael e o encontrou debaixo de uma árvore, e ele disse: "Venha, veja quem nós encontramos, Jesus de Nazaré, o filho de José." Ele disse: "Poderia vir alguma coisa boa de Nazaré?" E ele lhe deu uma das melhores palavras que ele poderia ter dado: "Vem, e vê." Não fique em casa criticando. Venha, veja por você mesmo. E quando ele veio, Jesus o viu vindo. Ele disse: "Eis aí um israelita em quem não há dolo." Ele disse: "Rabi", o que significa mestre, quando tu me viste. Ele disse: "Antes que Filipe te chamasse, quando você estava debaixo da árvore, eu te vi." Aquilo foi o suficiente. Disse: "Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel", porque ele viu a própria palavra que Moisés disse que se cumpriria.
Eles não tinham tido um profeta por 400 anos, e aqui estava um homem exatamente de acordo com a palavra. Como aquela pequena mulher no poço de Samaria deve ter sentido, quando ela foi pegar água naquele dia, e lá estava um homem, um judeu. Ele devia parecer ter mais ou menos 50 anos de idade, apesar de ele ter somente 30. Seu trabalho deve tê-lo desgastado. Quando eles estavam tendo a festa dos tabernáculos, todos eles estavam regozijando. E Jesus clamou, como foi mencionado há pouco, vinde a mim. Então ele começou o seu grande sermão. E os judeus disseram a ele, você diz que viu Abraão? E você é um homem de não mais que 50 anos, diz que viu Abraão? Agora nós sabemos que você é louco. E a palavra louco quer dizer doido. Nós sabemos que você é doido. Você tem um demônio. Ele disse, antes que Abraão fosse, eu sou. Aquele era o eu sou que falou com Abraão na sarça ardente. E observe que quando ele estava se preparando, ele teve necessidade de passar por Samaria. Porque Israel tinha ouvido a mensagem, e ele estava vindo agora para as 3 raças, os judeus, gentios e samaritanos, os povos de Cão, Sem e Jafé. E seu. O evangelho deveria ser apresentado a eles. E ele foi à cidade chamada Sicar, e lá, assentou-se junto ao poço. E enviou seus discípulos à cidade para conseguir comida. Uma pequena mulher veio. Nós a chamaríamos hoje, bem, talvez a luz vermelha, algum nome desagradável. Você sabe o que eu quero dizer. E então, ela viu Jesus. Ela nunca tinha visto Jesus assentado, só um homem judeu comum encostado na parede, da fontezinha no final da rua, onde as pessoas da cidade vinham pegar água. Esse pequeno companheiro lá, despercebido. Ela veio mais ou menos às 11 horas da manhã para pegar água para a família para aquele dia. E ela baixou o cântaro para pegar a água, e antes que ela puxasse de volta, ela ouviu alguém dizer, dá-me de beber. Ela olhou e viu que era um judeu. Ela deve ter dito alguma coisa como, Senhor, não é costume para você dizer tal coisa. Eu sou uma samaritana. Você é judeu. E nós não temos nenhuma. Há uma segregação aqui. Nós não temos esse tipo de relacionamento um com o outro. E ele começou a falar. O assunto continuou sobre ela adorar em Jerusalém. Ele disse, nós, judeus, sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. E o assunto continuou por uns momentos. E pouco depois ele disse a ela, vá, traga seu marido e vem aqui. Ela disse, eu não tenho marido. Disse, você disse a verdade, porque você teve 5 maridos, e aquele com o qual você está vivendo agora não é seu marido. Ela disse, Senhor, eu percebo que tu és profeta. Agora, vejam, eles não tinham tido profeta por 400 anos, desde Malaquias. Disse, eu percebo que tu és profeta. Nós sabemos que quando o Messias vier, ele nos falará destas coisas. Aquele será o sinal de um profeta. Quando o Messias vier, ele nos falará destas coisas. Jesus disse, eu sou ele, o que fala contigo. Ela correu para a cidade e disse, venham, vejam um homem que me falou sobre as coisas que eu tenho feito. Não é este o próprio Messias? Como que a luz raiou primeiro sobre aquela pequena mulher naquela condição? Que repreensão aquilo não foi para aqueles sacerdotes do templo naqueles dias, os quais o viram fazer aquelas mesmas coisas e o chamaram Belzebu, um demônio, um espírito imundo fazendo aquelas obras, quando as Escrituras tão claramente confirmaram que era o Messias. Agora nós. Rebeca tinha visto tudo isto, e ela estava ansiosa que seu marido pudesse alguma vez estar onde Jesus de Nazaré estivesse. E ela ficou sabendo que ele estaria em Jericó, a cidade dela, naquele dia. E ela começou a orar por ele. Eu espero que tenha muitas Rebecas aqui nesta noite, que orarão por seus maridos, para que em algum momento Jesus possa passar no caminho deles. E ela tinha orado a noite toda, vamos colocar um pequeno drama. E você sabe, quando alguém começa a orar por você sinceramente, você não consegue descansar. Você pode contar. Alguma coisa está acontecendo. E então assim que a manhã foi chegando, nos diríamos. Zaqueu tinha o hábito de levantar um pouco tarde, porque talvez, nós diríamos, ele tinha um restaurante, e ele deixou seu gerente, e assim por diante, tomando conta do negócio. Mas naquela manhã, ele se levantou bem cedo, se vestiu com uma roupa bonita, e colocou sua melhor túnica. E Rebeca, depois de orar toda a noite, e vendo que ele estava bem inquieto,
Ouçam, Rebecas, quando vocês virem os seus aqueus ficarem um tanto inquietos, apenas lembrem-se, Deus está respondendo sua oração, você vê. É assim que acontece. Quando você ouvir chegar de um jeito que ele não consegue falar uma boa palavra para você, apenas lembre-se, prossiga. Não demorará até que Deus passe pelo caminho dele. Ele ficou bem inquieto. E ele se levantou, colocou suas melhores roupas. E eu posso ver Rebeca se virar e dizer: Zaqueu, você se levantou tão cedo nesta manhã, meu querido. Oh sim, eu só. Você sabe. Eu pensei em sair para tomar um ar fresco. Mas o que ele tinha em sua mente era: eu não consegui tirar aquele sujeito da minha mente. Você sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá embaixo, no portão por onde ele vai entrar. E quando ele entrar naquele portão, eu vou dizer para ele algumas coisas que eu penso, por desviar minha esposa, nesses cultos, e agindo deste jeito. Eu vou dizer a ele o que eu penso a respeito dele. Você sabe, as pessoas comumente adquirem aquele complexo, você sabe, só de ouvir alguma coisa. Então ele se arrumou todo. Ele saiu de mansinho. Ele olhou para trás, para casa, para ver se não tinha ninguém olhando. E pareceu que ninguém estava olhando. Mas Rebeca estava observando através de uma fresta da janela, vendo o que ele fazia. E, ao invés de virar em direção ao seu restaurante, ele foi em direção à rua direita. Você sabe, você geralmente encontra Jesus na rua direita. Isto é certo. Direito em seus negócios. Se você quer encontrá-lo, seja honesto, seja sincero, seja correto com Deus e com os homens, seja correto com seu vizinho. Então ele saiu de mansinho pela rua, porque ele sabia que ele teria que entrar por aquele certo portão. Ele se atrasou um pouco aquela manhã, porque 2 homens cegos necessitavam de cura, como as Escrituras nos dizem, e ele os curou. E quando ele desceu para aquele portão, Jesus estava para entrar. Você sabe, a Bíblia diz que ele era do tipo pequeno em estatura. E quando ele chegou lá, algumas daquelas pessoas altas estavam em pé lá, e ele não pôde nem conseguir um lugar para ficar em pé para vê-lo. Eles estavam pendurados nos muros e em todo lugar. Você sabe, tem alguma coisa sobre isto, que quando Jesus vem, de alguma maneira, sempre atrai a atenção. Eles estavam lá preparados para cantar Hosana. E ele disse: agora, eu nunca serei notado aqui. E eu não poderei vê-lo, porque talvez ele caminhe no meio da rua, com alguns guarda-costas, e eu não poderei vê-lo. Mas eu não creio que ele é um profeta, porque eu fui ensinado que os dias de profecia e os dias de milagres passaram. Você sabe, o tempo não tem mudado muito desde então. Se Deus era Deus, ele ainda é Deus. Se ele não é, então ele nunca foi Deus. Você não pode dizer que ele é Deus em um momento, e não o é no momento seguinte. Ele não envelhece. Ele não pode mudar sua mente. Ele tem que manter suas decisões. Portanto, você pode descansar seguro que o que ele disse, ele fará. Isto é o que Abraão creu em Deus, chamando as coisas que eram contrárias como se já fossem, mesmo ainda não existindo. As coisas que pareciam reais, que os seus olhos podiam ver, mas eram contrárias à palavra de Deus, e ele não, nem mesmo olhava para elas. Ele as chamou como se já fossem. Ele creu em Deus. Ele não se manteve firme só por um dia. Ele se manteve firme por toda a vida, 25 anos, antes mesmo de Isaac nascer. E ele ficou mais forte, o tempo todo. E nós hoje dizemos, pela graça e pela misericórdia e a adoção por Cristo, que nós nos tornamos semente de Abraão, e nós não podemos confiar em Deus 24 horas, mas uma real semente de Abraão se segura na palavra de Deus, e nada vai movê-la disto. Deus disse a Abraão, quando ele tinha 75 anos de idade, e Sara 65, que eles teriam um bebê. E eles foram e conseguiram todos os alfinetes e botõezinhos, e se prepararam para aquilo. Isto é certo. Não havia nada que fosse pará-los. Eles sabiam disto. Os primeiros 28 dias passaram. Ele disse: como você se sente, Sara? Nenhuma diferença. Glória a Deus. Nós vamos tê-lo, de todas as maneiras. Como você sabe? Porque Deus disse. Isso está estabelecido. No próximo mês, como você se sente? Não há nenhuma diferença. Bem, isto será um milagre maior ainda agora. Já faz 2 meses. Vê? 25 anos. Como você está se sentindo, Sara? Nenhuma diferença. Glórias a Deus.
nós vamos tê-lo, de todas as maneiras. Deus assim o disse. E então nós nos chamamos semente de Abraão. O que Deus diz, Deus é capaz de realizar, de fazer o que ele disse que faria. Eu posso não manter a minha palavra todo o tempo. Você também não pode. Mas ele tem que manter para ser Deus. Então nós encontramos que aquele homem não cria naquilo, aquele pequeno homem de negócios da cidade de Jericó. Ele tinha um grande negócio. Ele pensou que estava indo bem. Ele tinha o favor dos sacerdotes com a sinagoga. Ele tinha o favor das igrejas, e os quivanes, e muitas das organizações daquele dia, como nós diríamos. Mas ainda, aquilo não significa Deus. Nem sempre prosperidade significa Deus. Sempre. Algumas vezes é o contrário. Deus disse, quando você estava no campo, disse a Israel, em seu próprio sangue, então ele estava querendo servi-lo. Mas quando ele conseguiu o suficiente, ele pensou que ele era alguém, então não precisava ter mais nada com ele, virou as costas para ele. Isaías teve um grande exemplo do rei Uzias, porque Uzias foi um grande homem enquanto ele se manteve humilde diante de Deus. Ele nunca se meteu em política. Ele ficou com Deus, e Deus o abençoou. Seu reino foi quase como o de Salomão. Mas quando ele se tornou egoísta. Este é o problema com as pessoas hoje. Nunca deixe aquilo acontecer a esta organização de homens de negócios, ou vocês se tornarão pó como o resto deles. Toda vez que as pessoas chegam a um lugar, até que a prosperidade começa a cegar seus olhos para a palavra de Deus, eles estão sobre pedras. Uzias era um grande homem, mas ele tentou tomar o lugar de um pregador um dia e queimar incenso. E o sumo sacerdote, com um grupo de outros sacerdotes, disseram a ele: você não está suposto a fazer isto. Você é um leigo. E vocês, homens de negócios, lembrem-se disto também. Nós, pregadores, temos dificuldade para manter a coisa correta. Isto não é para leigos. Leigos têm a sua parte, mas o púlpito é para ministros que são ordenados. Deus estabelece, na igreja, homens para estas coisas. E então nós vemos que ele pegou o incensário e foi mesmo assim. E Deus o feriu com lepra. E ele morreu um leproso. Veja, quando ele se exaltou. Zaqueu estava quase naquela condição. Ele era próspero. Ele estava bem com o rabi. Ele estava bem com toda a sociedade. Então ele pensou que se entrasse em problemas, ele seria apoiado pelo sinédrio que estaria do lado dele. Ele ficou no portão. E ele iria fazer alguma coisa agora. E ele iria caminhar e pegar aquele sujeito, e dizer umas coisas na cara dele. Você é um falso profeta. Você não é nada. Você só está fazendo telepatia mental e enganando as pessoas. Veja, ele nunca parou para ler a palavra. Aqui está outro engano que é feito hoje. Se Israel tivesse feito aquilo, ao invés de fazer o que eles fizeram, eles estariam melhor hoje. Mas eles tinham que fazer daquele jeito. Aquilo tinha de ser cumprido, seus olhos serem cegados, para que tivéssemos uma oportunidade. Se não fosse aquilo, onde nós estaríamos? Observe. Mas quando ele chegou lá, ele se deu conta de que não poderia ver nada. Ele não pôde ver a rua, tinha tantas pessoas reunidas por toda parte. Então ele pensou, sabe de uma coisa? Ele está indo. Eles me disseram, Rebeca me disse que hoje ele iria comer no restaurante do Lavinsky. Eu espero que não tenha nenhum Lavinsky aqui. Mas, o restaurante de seu concorrente. Uhul. Então ele vai comer no restaurante deles, talvez. Então eu sei chegar lá, nós teremos que desviar, virar a rua direita aqui, e descer a Avenida Aleluia, nós chamaremos assim. Estes nomes comuns. Mas eu faço isto para fazer o meu drama. E nós temos que virar na esquina aqui, na rua direita, com a Avenida Aleluia. Você se mantenha tempo suficiente naquela rua, e você vai chegar na Avenida Aleluia. Você estará correto. Então ele desceu rapidamente. Ele disse, eu sou pequeno em estatura. Ajeitou-se, arrumou sua barba, viu se estava bem perfumado, as unhas cortadas. Parou na esquina e disse, eu o verei quando ele passar por aqui, e eu vou dizer o que eu penso dele quando ele passar aqui. Então ele parou na esquina. E ele começou a pensar, sabe o que? Aquele mesmo grupo vai segui-lo. Eles vão estar bem aqui. E eles vão. Eu sou tão pequeno. Não vai ser possível para mim vê-lo. Então não adiantará ficar em pé aqui. Eu não estarei em melhor condição aqui do que eu estava lá. E você sabe, eu creio que, o que eu vou fazer?
Aqui está uma figueira brava, e eu creio que eu vou subir nela. Então será possível para mim vê-lo, e dar uma boa olhada nele quando ele passar por aqui. Então ele não será capaz de me ver aqui em cima desta árvore. E tem um galho estendido lá. E eu vou sentar bem naquele galho e observar quando ele estiver à vista, e quando ele sair de vista. Eu vou dar uma boa olhada nesse sujeito. E então, a primeira coisa, você sabe, ele tentou ver o quão alto estava aquele galho, e ele estava um pouquinho além do seu alcance. Você sabe, realmente, o primeiro passo está um pouquinho além do nosso alcance. Nós temos que aceitar isto pela fé. Sim, é somente um pouco além do que a mente humana pode explicar. Você não pode explicar a Deus. Se você o faz, então ele não é mais aceito por fé. Você tem que crer nele. Aquele que vem a Deus deve crer que ele é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Então nós encontramos aquele notável sujeitinho, um dos homens de negócios da cidade. Ele disse: agora, como que eu vou subir? E talvez a lata de lixo não estava ali por perto naquela manhã, e tinha somente algumas latas colocadas na esquina, cheias de entulho da cidade. Então ele disse: se eu pudesse pegar aquela lata, eu poderia alcançar lá em cima e segurar o galho. É estranho como Deus faz o homem fazer coisas ridículas. Mas então, você sabe, se você está determinado que você quer ver Jesus, você fará coisas ridículas, se você estiver determinado no que você quer fazer. Você é realmente sincero, você realmente quer saber o que é aquilo tudo. E esta era a opinião de Zaqueu. Ele queria descobrir o que era aquilo tudo. Ele queria saber o que era aquilo tudo que ele tinha ouvido. Então ele disse: agora, não tem ninguém por perto, então eu vou pegar aquela lata de lixo e puxar isto para cá, para perto da árvore. E então eu posso subir neste primeiro galho, e subir na árvore quando ele passar por aqui. Mas quando ele começou a puxar a lata, era muito pesado para ele puxar. Ele era um homem do tipo baixinho, de pequena estatura. E a única coisa a fazer então, ele teria que colocar uma sobre a outra. Agora, ele estava usando suas roupas boas. Você vê o que o diabo faz? Ele tenta colocar tudo no seu caminho. Então ele irá mover tudo, toda dúvida, todo defeito que ele puder, para te manter longe de ver o que é a verdade. Ele é bom em fazer essas coisas. Então, eu estou vestido com minhas melhores roupas, ele pode ter dito. E aqui se eu pegar aquela lata de lixo eu vou me sujar. Você sabe, tem algumas pessoas que pensam que estar numa convenção como esta pode fazer você ficar um pouquinho sujo. Como que estar entre a sociedade e as celebridades da cidade. Mas se você está realmente determinado a ver Jesus, você virá de todas as maneiras. Então só há uma coisa a fazer: se um homem está determinado a ver Cristo, não há nada que possa pará-lo. Então ele se abaixou e pegou a lata de lixo. E aqui vem ele. E bem naquela hora que ele estava segurando aquilo nos braços, seus concorrentes apareceram na esquina, 2 ou 3 deles. Disseram: bem, olhe para Zaqueu. Ele mudou sua posição. Ele trabalha para a prefeitura agora. Eu imagino que o seu rosto ficou bem vermelho. Eu perguntaria nesta noite, se o patrão entrasse aqui, e visse alguns de vocês, homens de negócios, aqui, numa convenção como esta chamada de Santos Roladores, eu imagino-se seus rostos. Bem, você já está identificado, então você deve ficar quieto agora. Zaqueu segurou aquilo nos seus braços, ele estava segurando o lixo. E você fez isto ao vir aqui, então você deve ficar quieto e continuar assim, assentado aqui. Ele tinha seus braços ao redor do balde de lixo. Que coisa para um homem de negócios! Aqui vem ele, sua face vermelha. E estão dizendo: bem, o que você sabe, Zaqueu? Você sabe, tem sido bem difícil, os negócios têm estado difíceis, então ele descobriu. Disseram: aqui está ele. Agora ele está trabalhando para a prefeitura. Eu sei que seus negócios estão indo mal. Olhe que tipo de emprego ele conseguiu. Ele estava determinado a ver Jesus sem importar de que jeito fosse. Ele tinha ouvido sobre aquele assunto, e ele queria saber por si mesmo. Eu desejaria que, com relação às coisas de Deus, todo homem pudesse ter aquela atitude. Se você alguma vez ouvir dele, procure saber. Ele não está morto. Ele está vivo, tão vivo aqui neste lugar, nesta noite, como ele estava nas praias da Galileia. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. As obras que eu faço, fareis vós também. Se não é assim, então ele foi um falso Messias.
Ele não foi o Messias que estava suposto a ser, mas se ele continua sendo o mesmo e mantém suas promessas, ele ainda é o Deus que fez a si mesmo conhecido às pessoas. Ele teria que fazer as mesmas coisas que ele fez. Esta é a maneira dele de fazer as coisas. Ele teve que se mostrar a si mesmo da maneira que ele fez então. Hebreus 13 verso 8, Paulo falando aos judeus, ele disse: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Portanto, ele tem que ser o mesmo em princípio, o mesmo em poder, o mesmo em tudo o que ele foi. Ele deve ser o mesmo hoje. Algumas vezes nós vemos as obras de Deus, eu sei que há hipocrisia misturada nelas. Quando você encontra um dólar falso, o que aquilo fala para você, homem de negócios? Você vai parar? Você vai pegar todo o dinheiro do banco e jogar no rio, porque você encontrou um dólar falso? Aquele dólar falso só significa que existe um dólar verdadeiro, do qual ele é imitação. E Pentecostes está cheio de personificações carnais. Mas o que isto significa? Que há um real em algum lugar. É alguém tentando personificar uma coisa que outra pessoa realmente tem. Aquilo é apenas o seu ticket de refeição. É apenas a aparência de algo que é genuíno, que vem depois daquilo, algo que alguém está tentando personificar. Então nós vemos que Zaqueu pegou o seu balde de lixo, e seus concorrentes descendo a rua, dando risada dele. Mas aquilo não fez nenhuma diferença. Ele estava determinado a ver Jesus. Então ele teria uma opinião sobre ele. Nós poderíamos ter aquele sentimento entre nós, se nós pudéssemos ser determinados, que nós iríamos descobrir a respeito de tudo isto, se é a verdade, se Deus é Deus, serviu. Elias, o profeta disse isto, no Monte Carmelo: se Deus é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. Se Jesus Cristo não pode se declarar o mesmo que ele sempre foi, então ele não ressuscitou dos mortos. Se nós tentarmos colocar as pessoas num apelo psicológico, se nós pudermos mudá-las de metodistas para batistas, ou batistas para pentecostais, o que é isto? Isto é um punhado de psicologia. Isto é certo. O Deus vivo que criou os céus e a terra é ainda o mesmo Criador. Ele ainda é em princípio, o mesmo Deus que ele sempre foi. Eu estou contente por ter visto a Deus antes que a igreja chegasse a mim, saber que existe tal Deus. Eu vejo suas confusões, e suas agitações, e teimosias. Sempre tem sido daquele jeito, todos. Eles têm a mesma coisa, todos por toda a Escritura. Mas esse pequeno sujeito queria ver Jesus, e ele estava determinado a fazer isto. Ele era um homem de negócios, e ele queria fazer um negócio bem feito. Então ele, quando ele ficou determinado, sua esposa em casa, orando, a oração de Rebeca estava seguindo. E o pequeno sujeito teve que subir na árvore. Ele teve que trepar na. Eu não quis dizer aquilo. É uma expressão do sul, trepar. Quantos de vocês sabem o que é trepar em uma árvore? Bem, quantos de vocês aqui são de Kentucky? Ele teve que trepar na árvore, subir na árvore. E aqui está ele, sentado lá na árvore, tirando o lixo de sua roupa nova, catando as farpas de madeira dos seus joelhos e mãos, por onde ele subiu na árvore. Mas ele não se importou com o que aconteceu, ele estava determinado a ver Jesus. E se você realmente... 90 Escutem-me. Se você está realmente determinado a vê-lo, você não se importará com o que você tiver que passar, quantas críticas, o que as pessoas disserem. Você quer ver a Jesus, e você fará qualquer coisa para vê-lo. Você esperará sua vez. Você fará qualquer coisa que tiver que fazer para que você possa vê-lo. O problema disto hoje é que eles não estão com sede o suficiente. Não há suficiente sede e fome nas pessoas. Eu creio que a igreja deveria ser um pouco mais salgada do que é. O sal produz sede. Sal é o que faz a sede vir. Mas se o sal for insípido, não servirá para mais nada, mas se torna uma organização. Isto é certo. Mas você tem que produzir sabor. O sabor é o sal, a força. Se um homem vê Cristo vivendo em você, isto fará com que ele fique sedento para ser como você. Isto fará com que ele veja Jesus em você, fará com que ele veja Deus. Como eles souberam que Moisés era de Deus? Espaço em branco na fita, edição. E eles souberam que Deus estava com ele. Agora nós observamos, como Pedro disse no dia de Pentecostes, sobre, vocês, homens de Israel, como vocês, condenou aquela geração por crucificarem o Filho de Deus. Disse, vocês, Jesus de Nazaré, um homem que foi aprovado por Deus entre vós,
confirmado por Deus com sinais e maravilhas, que Deus fez através dele. Vocês mataram o príncipe da vida, e com mãos ímpias o crucificaram. Nicodemos não expressou bem todos os seus sentimentos? Era um prestígio social pertencer a alguma coisa que os mantivesse longe de ver Jesus. Disse a ele: Rabi, nós sabemos que tu és um mestre vindo de Deus, porque nenhum homem poderia fazer esses sinais a menos que Deus fosse com ele. Eles reconheceram isto. Mas por causa do prestígio social, eles ficaram envergonhados de admitir isso. Eles deveriam ter sido como aquele homem cego que Jesus curou. Eles disseram: esse homem é um pecador. Ele disse: esta é uma coisa estranha. Vocês, líderes desse dia, não sabem de onde vem esse homem. Disse: se ele é pecador ou não eu não sei, mas uma coisa eu sei, antes eu era cego e agora vejo. É isto. Aquela era uma coisa que ele sabia. Eu gosto de testemunhos de homens que se firmam entre as pessoas e dizem: eu sei que alguma coisa aconteceu comigo. Como eu tentei dizer sobre a irmã de cor, eu não sou o que quero ser, ou não sou o que devo ser, mas uma coisa eu sei é que eu não sou o que eu era antes. Alguma coisa a atingiu. Zaqueu, sentado lá em cima, em que confusão ele se meteu sentado lá em cima. E você sabe. Escutem-me. Homens que creem em Deus se metem em problemas de todas as maneiras. Eles fazem coisas que são absolutamente contrárias ao curso do dia. Escutem a Moisés. Um dia, um pastor de ovelhas, um grande guerreiro no Egito, para libertar seu povo, e tinha falhado. Então ele se tornou um pastor por 40 anos. Um bom velho homem, estabelecido, uma boa pessoa. Tinha uma esposa e um bebê, Zípora e Gerson. Agora nós vemos que depois de Deus o encontrar, ele viu a Deus numa sarça ardente. No outro dia ele estava com sua esposa assentada numa mula e a criança sentada no colo dela. A barba branca pendurada. Uma vara torta em sua mão, guiando aquela mula. O vento soprando. Sua cabeça calva brilhando naquele sol quente, descendo para o Egito. Alguém diria: Moisés, o que você está fazendo? Eu estou indo conquistar o Egito. Uma invasão de um só homem, mas ele fez aquilo. Por quê? Deus o mandou fazer aquilo. É por isso. Veja, isso pareceu loucura. O lugar de onde ele tinha fugido, agora estava voltando. Esta é a maneira que pessoas encontram a Deus, determinadas a vê-lo. Aqui está ele. Depois de algum tempo, ele começou a pensar: você sabe, Rebeca me contou que este homem era um profeta. Eu estou duvidando muito disto. Eu não creio nisto. Eu não creio que haja profetas para este dia. Se houvesse, o sacerdote teria me contado sobre isto. Meu sacerdote é um dos servos de Deus, então ele teria me contado sobre isto. Isto é bom. Mas veja, nunca a organização religiosa no mundo aceitou um mensageiro de Deus em tempo algum. Nunca aceitou. Jesus não disse deles: vocês, fariseus cegos, vocês enfeitam a tumba dos profetas, e vocês foram os que os colocaram lá. Qual dos profetas que o Pai enviou que vocês não mataram e colocaram no túmulo, por ter mostrado a vinda do justo? Vê? Lá então, nós vemos, aqui está ele, sentado lá. E você sabe o que? Eu espero que esse drama não soe ridículo, mas eu vou pensar que ele disse: agora, espere um minuto, se acontecer daquele sujeito me ver sentado aqui nesse galho. E ele ficou onde 2 galhos cruzavam. E estava lá pensando sobre aquilo. Este é um bom lugar para estar, onde o seu caminho e o caminho de Deus se encontram. Esse é um bom lugar para pensar. E eu espero que cada pessoa aqui, que nunca o encontrou, e que realmente sabe que você nasceu de novo, do Espírito de Deus, que você está sentado naquele galho nesta noite. Mas vocês, homens de negócios, eu espero que vocês estejam onde nós estamos tentando dizer que Zaqueu estava, em cima de uma figueira brava, com um galho onde 2 caminhos se encontram, o seu e o de Deus. E ele disse: você sabe o que eu acho que vou fazer? Eu vou puxar estas folhas aqui e me esconder. Ele se cobriu todo com aquilo. Ele só deixou uma pequena janela por onde ele pudesse olhar, você sabe, uma folha, que ele pudesse puxar e dizer: eu o verei quando ele estiver vindo, mas ele não vai me ver. Ele não vai me ver aqui em cima. Então ele ficou lá enquanto esperava, pensando sobre isto, e lá vem um barulho na esquina. É uma coisa estranha, mas todo lugar em que Deus está, parece ter muito barulho. É estranho, mas é assim. Você sabe, Isaías, depois da morte de Uzias, foi no templo.
E ele ouviu um barulho e o templo todo estava tremendo. As colunas se moveram de seus lugares. E lá estavam anjos, serafins, os quais eram querubins, queimadores de sacrifício, para dar ao arrependido o direito do caminho para o altar. Aqueles grandes seres, superiores aos anjos, com suas asas sobre suas faces, e asas sobre seus pés, e voando com duas asas, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Se um anjo cobre sua face santa, para falar com Deus, como nós vamos tomar um credo e nos cobrir com isto? Vamos tomar o sangue de Jesus Cristo para nos cobrir, e então nos tornamos filhos. Não uma moda disso e uma moda daquilo, mas o sangue. Deus tem sempre. Seu único lugar para encontrar o homem, para ter companheirismo, é sob o sangue derramado, onde o germe de vida. No antigo sacrifício, sob a lei de Moisés, eles trouxeram um animal. E quando eles quebraram a célula de sangue daquele animal, o cordeiro, o adorador adorava. Mas a vida que estava no animal não poderia voltar sobre o adorador, porque era a vida de um animal sem alma. E aquilo não poderia vir sobre o adorador. Portanto, isso era somente uma sombra. Isto era só um lugar para durar somente certo tempo. Mas então, quando as veias de Emanuel sangraram, Jesus não era judeu nem gentio. Vê! O macho coloca o germen da hemoglobina e a célula de sangue vem do macho. A fêmea. E vocês, pessoas católicas, não para discordar de vocês, mas chamar a ela, Maria, Mãe de Deus. Como poderia Deus ter uma mãe? Ela foi uma incubadora. Você diz, bem, o óvulo vem da mulher. Mas o óvulo não veio de Maria. Se o óvulo tivesse vindo de Maria, então teria havido uma sensação. Olhe onde você coloca Deus. Deus criou ambos, o óvulo e a célula de sangue. Ele não foi nem judeu nem gentio. Ele foi Deus, nada menos. Ele foi Deus manifestado em carne. Ele não disse, nós lemos nas Escrituras que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo para si mesmo. Ele era Emanuel. Ele disse, para mim, quem? Ele disse na Escritura aqui, melhor dizendo, quem pode me acusar de pecado? Onde eu falhei em fazer exatamente o que estava escrito de mim? Examinem as Escrituras. Vocês pensam que têm vida eterna ao examiná-las, e são elas que testificam de mim. E se eu não faço as obras de meu Pai, então não me creiais. Mas se eu faço as obras de meu Pai, e não podeis crer em mim, crede ao menos nas obras que eu faço, porque elas testificam quem eu sou. Oh, por que o cristão é tão pequeno hoje, o privilégio que Deus lhe deu, e as coisas da Bíblia? Como eu gostaria de tomar um texto daqui. Mas o tempo não permitirá. Ele ouviu um barulho. Ele se levantou. Ele disse, bem, aquilo deve ser aqueles santos roladores vindo. Abaixou a folha e esperou um minuto. Depois de um tempo, ele observou vindo na esquina. Devia haver um grande e corpulento sujeito à frente. Eu posso vê-lo, um sujeito do tipo alto, forte, ombros quadrados, de mais ou menos 65 anos, caminhando com uma vara em sua mão. Aquele deve ter sido o que nós chamamos, que ele chamou Simão, e lhe deu outro nome, Pedro, que significa confissão ou pedra pequena. Atrás, 12 homens ao redor dele. Pessoas correndo, para tocar o Rabi, enquanto ele vinha. Eu posso ouvi-los dizer, não toquem no Rabi, ele está cansado. Ele pregou a noite toda. Virtude saiu dele. Ele está rouco de tanto falar. Não toquem no nosso mestre. Ele precisa ir agora. Ele precisa almoçar. Está na hora de ele comer, e, por favor, não o toquem. Fiquem ao lado. Façam isso, por favor, e deixem o Rabi passar. Aqui está ele. E quando Zaqueu, nosso pequeno homem de negócios de Jericó, quando ele deu a primeira olhada em Jesus, ele parecia diferente de qualquer homem que ele já tinha visto. Vamos fazer uma pequena dramatização aqui. Uma senhora deve ter se aproximado com um pequeno bebê. Zaqueu olha desse jeito para ver quem era. Oh, eu me lembro quando o médico estava naquela casa outro dia. Eu estava em pé lá quando o sacerdote estava lá também. O médico disse, a criança não pode viver. Coloque-a num quarto e feche todas as portas. Não deixe nenhum ar entrar. E aqui aquela família de fanáticos tinha ouvido aquele homem falso, que chama a si mesmo de profeta da Galileia, vindo aqui e trazendo aquele bebê. Bem, as autoridades da cidade deveriam pegá-lo. Eu vou ver isto quando nós nos encontrarmos, as autoridades. Nós vamos descobrir se um homem, que seguiria a um fanático de uma coisa como aquela,
não poderia receber cuidados. Ele está mentalmente fora de seu juízo e eu vejo um homem correr e dizer: eu tenho uma criança que está morrendo aqui, Senhor. Você poderia deixar o profeta tocá-la? Eu creio que ele é o profeta de Deus. Eu o vi em outros encontros, e eu o ouvi, e eu sei. Não, eu sinto muito. Há tantos que querem. Mas depois de algum tempo, uma pequena mulher vem, segurando o bebê, e o bebê sem vida. Apenas deixe-o tocá-lo. É tudo o que eu quero. Eu creio nele. Eu creio, se ele tocar o meu bebê. Nós não podemos fazer isto, senhora. Ele estava mais à frente deles, e ainda assim, ele parou sua caminhada. Então eu vejo Zaqueu puxando uma folha para olhar. Disse: traga o bebê aqui. Quando eles trouxeram o bebê, apenas um corpinho, abafado, tão quente. Eles puxaram os cobertores. Ele colocou seus dedos sobre o bebê. A mãe em pé lá, com seus bonitos olhos judeus. As lágrimas descendo em sua face. E o pai lá, com suas mãos para cima, crendo. E ele colocou seu dedo sobre o bebê, e a febre parou. O companheirinho pulou dos braços da mãe e saiu rua abaixo. Zaqueu mudou de ideia. Tem que haver alguma coisa verdadeira a respeito desse homem. Mas é melhor eu ser cuidadoso. É melhor eu ficar com essa folha abaixada, para que ele não me veja. Ele está vindo por aqui. Você nunca pode dar uma boa olhada em Jesus Cristo e permanecer o mesmo. Há alguma coisa nele que é diferente de todos os outros homens. Quando você o ouvir falar, você dirá como o soldado romano: nunca um homem falou desta maneira. O sacerdote falou de alguma coisa. O homem tem a mesma natureza. Nós temos isto hoje. O homem está sempre louvando a Deus pelo que ele fez, e buscando o que ele vai fazer, e ignorando o que ele está fazendo. Esta é a natureza do homem. Sempre tem sido esta natureza. Mas um homem que uma vez olha para Jesus Cristo, ele nunca mais será o mesmo, podendo vê-lo manifestar-se. Esta é a razão pela qual, quando você é selado com o Espírito Santo, o selo está em ambos os lados do papel, os dois, indo e vindo. Eles podem ver a maneira de andar, de conversar, a vida de Cristo refletindo em seu povo. Este foi o seu propósito na sua morte, que a igreja pudesse continuar sua obra. Mas nós temos nos misturado com um punhado de coisas. Agora nós observamos, enquanto ele começou a ir, caminhando rua abaixo. Zaqueu levanta sua folhinha mais alto, querendo dar uma boa olhada nele enquanto ele passa. Agora, ele está todo coberto, muito bem camuflado. E daí a pouco, ele tem que se levantar desse jeito para olhar. Jesus estava vindo para debaixo dele. Exatamente quando passava, Jesus parou, olhou para cima, e disse: Zaqueu, apressa-te. Desce da árvore. Eu vou para sua casa para o jantar hoje. Que diferença! Ele soube que era um profeta que o Senhor Deus tinha levantado. Não somente sabia que ele estava na árvore, mas sabia qual era o seu nome. A Bíblia disse: a palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, e penetra juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre eles. E nós o contemplamos, o unigênito do Pai. E lá estava ele, a palavra de Deus, manifestada para este Zaqueu. Descendo da árvore ele vem, rapidamente, para se arrepender. Zaqueu, homens de negócios aqui nesta noite, lembre-se, você não pode se esconder debaixo das folhas da figueira. Ele sabe exatamente onde você está assentado. Ele conhece você. Ele sabe seu nome. Ele sabe por que você está aqui. Ele sabe tudo isto. Isto é certo. E nós que o temos encontrado e o conhecemos, e nos tornamos seus discípulos, nós sabemos o que ele é e o que ele faz pelas pessoas. Nós sabemos que ele permanece o mesmo. Zaqueu desceu, numa atitude de arrependimento. Ele disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu pagarei de volta. Eu pegarei meu dinheiro, eu darei aos pobres. Vê, ele já tinha encontrado a pérola de grande preço. Ele tinha encontrado alguma coisa que era mais do que seu negócio. Ele encontrou uma coisa, aquele algo. E todos os homens tentam alcançar alguma coisa. Mas se você perde a vida eterna, o que todo o seu sucesso fez por você? O maior tesouro que um homem pode achar é encontrar libertação. E como eu digo, no Velho Testamento, quando a célula de sangue do cordeiro era rompida, o sangue não podia voltar sobre o adorador.
portanto ele voltava com o mesmo desejo de pecado. Mas nesse caso, quando pela fé nós colocamos nossas mãos sobre a célula de sangue que foi rompida no Calvário, não era sangue de judeu, tampouco era a célula sanguínea de um gentio. Aquele era sangue de Deus, e aquela vida que saiu dali, traz de volta a vida de Deus para nós, a qual é vida eterna. A palavra grega usada lá, zoe, que significa a própria vida de Deus, e a própria vida que estava em Cristo, o qual era Deus. O corpo era um de homem, é claro. Mas foi Deus, o Criador, que fez o primeiro homem. De onde ele veio se ele não o fez? Deus, o Criador, sem a ajuda de nada, criou Adão. Deus, o Criador, fez o homem Jesus Cristo, seu filho no ventre de Maria. E ele era Emanuel. E quando o pecado, não porque ele teve de morrer, ele estabeleceu isto, mas porque o pecado o atingiu, a lança que perfurou seu coração, então alguma coisa aconteceu. A vida volta sobre o adorador. E o que é isto? Então não temos mais consciência de pecado, diz o escritor aos Hebreus. O desejo de pecado se vai. E então, agora nós somos livres. Zaqueu. Quando eles viram Jesus subindo o Gólgota para ser crucificado. 132 Sem dúvida, o diabo sempre duvidou dele. O diabo duvidou dele a primeira vez que ele o viu, quando ele foi para o deserto depois do Espírito Santo ter vindo sobre ele. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, mostra-nos um milagre. Transforme estas pedras em pão. O diabo ainda não morreu. Mostre-me um milagre. Jesus disse: está escrito que nem só de pão viverá o homem. Quando eles o pegaram, o grupo do diabo, aqueles soldados romanos, amarraram suas mãos para trás e bateram nele. E bateram nas suas costas com varas e chicotes, até cumprir a profecia dos profetas. Porque ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. E enquanto ele estava debruçado sobre, e os soldados amarraram um trapo ao redor de sua cabeça, e bateram na sua cabeça com uma vara. E passavam a vara para outro e diziam: se tu és um profeta, diga quem te bateu, e nós creremos em ti. Aquela zombaria, e cuspe de soldados bêbados na sua face. O diabo disse: aquele não pode ser Deus. Aquele não pode ser nem mesmo um profeta. Ele é um enganador. Não sabendo que as Escrituras precisavam ser cumpridas. Então, quando nós o vimos indo ao Calvário, olhe para ele. Eu quero que a audiência tenha uma visão dele. Vamos voltar 1900 anos atrás por um momento. Dê-me sua atenção. Está escuro em Jerusalém. Por quê? O sacrifício é recusado por Jeová. Alguma coisa está para acontecer. Enquanto o sangue é queimado sobre o altar, Deus recusou aquilo. O sacrifício verdadeiro está subindo a rua. Eu posso ouvir as batidas de alguma coisa. Olho, e lá vai aquela velha rude cruz, sob a pena capital romana, de um homem que não tinha feito nada. E eu posso ver uma pequena mulher correr na frente e dizer: o que ele tem feito, se não curar seus enfermos e levantar os mortos? Alguém deu um tapa no seu rosto e disse: vocês creriam naquela mulher antes de crer no seu sacerdote? Fora com aquele homem. Olhe na sua túnica. Tem pequenos pontos vermelhos por toda parte, nas costas. Enquanto ele segue adiante, morro acima, aqueles pontos vermelhos se tornam maiores e maiores. E depois de um tempo, eles se tornam um só. Alguma coisa pingando dele. O que é isto? É o seu sangue. E a cruz está arrastando atrás das pegadas daquele que a carregava. Eu posso ver a abelha da morte vir ali, zumbindo ao redor dele. Eu o pegarei agora. Se ele era um profeta, ele teria feito alguma coisa lá embaixo quando eles cuspiram na sua face. Se ele era um profeta, ele não poderia fazer o que ele está fazendo agora. Eu sei que eu o pegarei. Você sabe, toda abelha, todo inseto tem um ferrão, e aquele ferrão é uma coisa ruim. E a morte tem um ferrão. Mas Deus teve que se fazer carne. Ela poderia ferroar um profeta e pegá-lo. Ela poderia ferroar um homem justo e pegá-lo. Ela ferroou Davi, e o pegou. Mas aqui está Deus, e ele não sabe isto. Estas abelhas se levantam do inferno, zumbindo ao redor dele. Eu o pegarei. Mas quando uma abelha enfia seu ferrão fundo o suficiente, isso arranca o ferrão dela. E quando aquela abelha da morte pôde enfiar seu ferrão em um homem como eu ou você, ela poderia continuar com seu ferrão.
mas havia um corpo preparado. Mas quando ela enfiou aquele ferrão em Jeová, a carne de Deus, criada não por desejo sexual, quando ela penetrou naquela carne, ela perdeu seu ferrão. Então, ela não tem mais ferrão. Não é de se admirar que o grande São Paulo pudesse se pôr de pé, quando eles estavam fazendo um lugar lá para cortar sua cabeça. Ele disse: ó morte, onde está o seu ferrão? Sepultura, onde está sua vitória? Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Quando um homem alcança aquela visão, tudo mais é secundário. Seu negócio é secundário, tudo demais. Não importa muito. Você vai ficar aqui só por um pequeno espaço de tempo. Mas aquilo vem primeiro. De que adianta a um homem se ele ganha o mundo inteiro, e perde a sua alma? Zaqueu. Zaqueu. Talvez não tenha uma Rebeca em casa orando, mas talvez uma mãe que já passou além do véu. As orações dela ainda estão no altar de Deus. Se for assim, Zaqueu saia de trás daquelas folhas de figueira brava, nesta noite. Aquela coroa de credo denominacional no qual você está agarrado, sem o novo nascimento. Aquela coisa na qual você está se segurando, e você nunca teve nenhuma evidência de que Deus estava nisto. Ele sabe bem onde você está. Por que você não faz isto? Vamos inclinar nossas cabeças apenas por um momento. Deus Todo-Poderoso, o grande e terrível Jeová que bradou do Monte Sinai, até que o povo disse: que Moisés fale, e não Deus, ou morreremos. Fale nesta noite, nosso Pai Celestial, com misericórdia e perdão aos corações das pessoas que não conhecem a Ti. E deixe-o saber que esta é a hora. Talvez eles possam estar se escondendo atrás de seus negócios. Pode haver muitos homens de negócios aqui, Pai, que realmente não Te conhecem. Mas talvez eles pertençam à igreja, nós não dizemos nada mal contra isto. Mas eles nunca nasceram de novo. Eles, na verdade, não sabem o que é isto. E nós sabemos que nenhum tio nem um jota devem ser tirados de Tua palavra. Tu disseste: passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não passarão. E tu disseste: a menos que o homem nasça da água e do Espírito, ele não entrará no reino dos céus. Eu oro, Pai, que Tu possas falar aos corações nesta noite, neste momento. Que homens e mulheres pensem seriamente agora neste momento, sabendo que nós estamos vivendo nas horas finais. Israel está em sua terra, o grande calendário de Deus. Está voltando, procurando, onde está o Messias. Nós sabemos que quando José se fez conhecido aos seus irmãos, ele despediu os gentios da corte. Sua esposa e seus filhos estavam no palácio. Deve haver uma retirada dos gentios para que Israel possa ser conhecido. Então haverá um tempo de gemidos, gritos e choro. Onde tu conseguiste essas cicatrizes? Ele disse: na casa dos meus amigos. Na casa dos meus amigos eu obtive essas cicatrizes em minhas mãos. Na casa onde ele deveria ser aceito, quando ele se deu a conhecer a Israel. Deus, enquanto os gentios têm uma chance, que eles possam se arrepender rapidamente e vir a Ti. Enquanto nós temos nossas cabeças inclinadas, Zaqueus, eu quero que vocês sejam bem honestos só um momento, e as Rebecas também. Nessa pequena mensagem entrecortada, se houve alguma coisa que falou ao seu coração e disse: eu nunca recebi a experiência do Espírito Santo, o Evangelho completo, mas eu gostaria de ter. Eu quero que você se lembre de mim em oração, irmão Branham. Eu vou levantar minha mão, não para você, mas para Deus. E dizer: ore por mim. Eu vou terminar a oração, e me lembrar de você. Deus abençoe você. Deus abençoe você, você, dúzias de mãos. Você diz: isso faz algum bem, irmão Branham. Certamente. Por que é assim? Você vê, a ciência diz que você na verdade não pode levantar sua mão, porque a gravidade da Terra segura sua mão para baixo. Mas você tem um espírito de vida em você. Mas aquela vida que está em você, outra vida vem e diz: você está errado. E você quebrou as leis da ciência, e levantou a mão em direção ao Criador, e disse: lembra-te de mim. Ele se lembrará. Se você realmente quer dizer isto, Ele tomará você pela sua palavra. Deus lhes abençoe aí atrás. Alguém mais antes que terminemos? Vou só dizer algumas palavras de oração, orar por um momento. Deus o abençoe, Senhor. Deus o abençoe. Alguém mais? E uma irmã na congregação cita alguma escritura. Edição. Amém. De misericórdias,
esta pequena serva se levanta sob o Espírito, falando sobre uma promessa. Você levantaria sua mão se você não a levantou? Eu disse, só. É tudo o que eu vou pedir para você fazer. Apenas levante sua mão, reconheça a si mesmo errado, você quer misericórdia. A casa está aberta. Há uma fonte na casa de Davi, aberta para pecado e impureza. Você aceitará nesta noite? Alguém mais antes de nós encerrarmos agora? Há 40 ou 50 mãos levantadas no edifício, de homens e mulheres, jovens e velhos que levantaram suas mãos. Tudo bem. Deus o abençoe, Senhor. Tudo bem. Vamos orar. Senhor Jesus, eu creio que estas mãos se levantaram em profunda sinceridade. Tu conheces o objetivo deles. Tu sabes o motivo de fazerem assim. E eu oro, Pai Celestial, que tua divina misericórdia descanse sobre cada um deles. E que esta noite seja um tempo de mudança. Que eles possam descer da árvore, do próprio estilo farisaico, que eles possam descer da árvore diante de Jesus Cristo, e dizer, Senhor, se eu fiz algo errado, eu estou desejando consertar isto. E desta pequena sala de banquete, Pai, que tu possas ir para casa com eles também, e cear com eles, e até mesmo permanecer com eles durante a vida e por toda a eternidade. Tu concederás isto enquanto eu faço minha oração a ti em favor deles? Tu disseste, nenhum homem pode vir a mim se meu Pai não o trouxer, e todo o que meu Pai me tem dado, virá a mim. Tu prometeste isto. E agora, Senhor Deus, estes são dados como troféus da graça e do amor. Eles estão em tuas mãos, e nenhum homem pode tirá-los. Com honesta sinceridade em seus corações, honesta confissão que eles têm feito, que eles querem voltar dos caminhos do mundo para os caminhos de Deus, por toda a vida. Receba-o, Senhor, eu peço, enquanto intercedo por eles, me colocando diante do teu grande trono branco. Pela fé nós nos colocamos lá, olhando no trono de marfim de Deus, com o sacrifício sangrento colocado diante dele, fazendo intercessão por nós. Ajude-os, Pai, eu os apresento a ti como dádivas do amor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora, cada um de vocês que levantou sua mão, eu quero lhes pedir que façam uma coisa por mim. Eu quero que você encontre algum desses ministros aqui, e diga-lhe que você aceitou Jesus como seu Salvador, e que você quer ser batizado, e que você quer ser cheio do Espírito Santo. E Deus concederá isto a você. Agora, eu estava pensando sobre alguma coisa a mais, mas nós não teremos tempo, porque faltam só 5 minutos para que nós fechemos o lugar, mas nós apreciamos sua paciência. E todas suas mãos levantadas, agora, eu não sabia onde elas estavam, por todo lugar. Mas quando você levantou sua mão, certamente você quis levantá-la. Você não deveria levantar sua mão só por levantar. Se você fez, isso é hipocrisia. Levante sua mão. Nunca faça nada a menos que você esteja fazendo isso sinceramente. E quando você fez aquela decisão, do fundo do seu coração você quis fazê-la. Então, caminhe sinceramente com isso. Deus lhe honrará. Bem, por falar nisso, você sabe o que aconteceu com Zaqueu? Você gostaria de saber o que aconteceu com ele? Ele se tornou um membro da Associação dos Homens do Evangelho Completo de Jericó. Você não gostaria de se juntar também? E assim encerramos o nosso audiolivro de hoje. Agradecemos de coração a você que nos acompanhou até aqui. Se você gosta deste tipo de conteúdo, sinalize para nós com um comentário. Não esqueça de deixar um like para ajudar na divulgação deste trabalho de evangelização. Esta mensagem intitulada Zaqueu, o homem de negócios, foi pregada pelo irmão William Marion Branham, em inglês, na segunda-feira, 21 de janeiro de 1963, em Tucson, Arizona, Estados Unidos da América. A tradução do inglês para o português foi feita na íntegra, no mês de setembro de 2009 pela Associação Crentes da Bíblia do Brasil. Todos os esforços têm sido feitos para manter o texto da mensagem em sua exatidão. A publicação desta mensagem tem sido possível graças às doações e contribuições de crentes interessados na distribuição das mensagens no nosso país, e esta distribuição é feita por Crentes da Bíblia do Brasil. Fone e fax, 49 33 29 80 57. Website, www.crentesdabiblia.org. E-mail, contato@crentesdabiblia.org. Caixa postal 621, CEP 89.801.974, Chapecó, Santa Catarina. Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.